Vamos lá? Vamos lá. Ok. 3, 2, 1. Já. 3, 2, 1. Gravando a vinheta. Não tem vinheta não. Boa noite aí a galera do Manas na Veia que está acompanhando a gente, que já está entrando aí já para poder acompanhar a nossa live hoje, tá? Boa noite, professor Rodrigo, professor André, professor Elvis. E hoje a gente trouxe aí uma sumidade na área da geografia no Maranhão, na sumidade da geografia aí no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que muita gente que está assistindo essa live aí está olhando e está dizendo: meu Deus, Afrânio, tanto os alunos, os nossos alunos agora, quanto os pais, porque quem está aqui com a gente hoje é o mestre da geografia, professor Afrânio Weber. Manda boa noite aí para a galera que está assistindo a gente. Boa noite a todos os seguidores aí do Instagram. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que a gente possa esclarecer uma série de fatores a respeito dessa guerra civil violentíssima que já dura 7 anos na Síria, começou em 2011 e dura até os dias atuais. Eu acho que nos últimos tempos o conflito arrefeceu um pouco. Vamos lá então. Professor Elvis, as primeiras considerações aqui com o mestre Afrânio. Quem está olhando o quê? Está olhando muito a questão, falando muito da questão da guerra na Síria, certo? É uma situação que ela está dentro da mídia mundial aí nos últimos anos, na verdade, desde 2011, quando eclodiu essa guerra civil na Síria, mas a gente tem aí todo um aparato histórico para a gente poder pegar e chegar nessa Síria hoje. Eu, primeiro, agradecer ao professor Afrânio, pedir que ele fale um pouquinho sobre essa formação inicial, para que a gente possa entrar direto na guerra, porque o que interessa ao nosso público hoje, o debate, que é um debate mais curto, é diretamente na guerra, dentro do contexto ali, no embalo da Primavera Árabe. Antes disso, rapidinho, uma coisa interessante, parece ser bobeira, mas eu fui chamado a atenção por uma aluna minha. Em sala, eu chamei e disse assim: olha, não usa o celular. Ela me procurou depois disso, mas lá na live do Ana Veia, você estava usando o celular, professor. Eu digo: calma, meu amor, é porque a gente pesquisa, a gente faz anotações, e o celular é o local mais eficiente para poder mexer. E ali que a gente vê também os comentários de vocês. Exatamente, a gente está acompanhando aqui justamente isso, entrando, chamando a galera para poder entrar também, para assistir a live, tudinho. Então, como é que é essa questão aí desse aparato histórico para a gente chegar nessa Síria de hoje, Afrânio? Bem, a Síria foi parte integrante daquilo que outrora foi a Mesopotâmia. Entre hipótamos, rios. Os rios Tigre e Eufrates, eles banharam não só o Iraque, antigamente, como banhavam também a Síria. Então a Síria foi parte integrante da Mesopotâmia, banhada pelo rio Eufrates. Então, por lá tiveram sumérios, por lá tiveram acadianos. A Síria foi uma província também, depois com a decadência da Mesopotâmia, a Síria foi uma província do Império Romano. Você vai encontrar ruínas romanas na Síria. As mais famosas de todas são as ruínas de Palmira. Inclusive essas ruínas de Palmira, que ficam no norte da Síria, elas caíram na mão do Estado Islâmico, que daqui a pouco a gente vai falar, e o Estado Islâmico praticamente destruiu boa parte dessas ruínas. E muitos dos prisioneiros do Estado Islâmico, eles foram sacrificados, foram fuzilados nessas ruínas de Palmira, na Síria. Então os romanos tiveram por lá, depois tiveram por lá os turcos otomanos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Síria era uma província do Império Turco-Otomano. Na época que os sírios vieram para cá, para o Brasil, foram para os Estados Unidos, foram para a América Latina, eles viajavam com passaporte turcos. É por isso que os árabes, de uma maneira geral, quase todos os países árabes foram províncias do Império Turco-Otomano. Então, como esses países árabes, Síria, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, todos foram províncias do Império Turco-Otomano, então eles, quando migravam para a América, eles tinham que viajar com passaporte turco. Por quê? Porque eles não eram ainda países independentes. Esses países só ficaram independentes depois da Primeira, e alguns, como a Síria, depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, com a perda da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se esfacelou e as grandes potências europeias, Inglaterra e França, passaram a administrar o mundo árabe através de mandatos. Então, o que foi que aconteceu? A Síria e o Líbano, no caso que está interessando para a gente aqui agora, é a Síria, ela passou a ser administrada pela França. Com o término da Segunda Guerra Mundial,
e criação da ONU. A ONU apressou o princípio de autodeterminação dos povos. Então, o que foi que aconteceu? A França se retira da Síria e é concedida a independência para a Síria em 1946. As conversações começaram no fim da década de 30, mas a independência oficial aconteceu em 1946. E desde que a Síria se tornou independente em 1946, ela foi governada por uma sucessão de militares. E esses militares, um dava golpe no outro. Então houveram mais de 7 governos militares, até finalmente, em 1970, o senhor Bashar al-Assad dá um golpe e assumir o poder na Síria, onde ele vai ficar até a sua morte no ano 2000, onde ele morreu de câncer na próstata. Tá? Então, o senhor Hafez Assad, que é o pai desse que está aí, do Bashar al-Assad. Só que o Hafez Assad, que governou a Síria com mão de ferro, e existem vários fatos históricos para a gente contar aí sobre a Síria durante o governo de Assad, porque afinal de contas, durante o governo de Assad, a Síria travou inúmeras guerras com Israel, certo? Mas isso seria assunto de uma outra live aqui, o conflito árabe-israelense, né, com participação de Síria, Israel, Jordânia, Iraque, tá? Então, Assad morre no fim de 99, começo dos anos 2000, o velho, Hafez Assad. E quem iria assumir era o Basil Assad. Só que o Basil Assad, que era o filho preferido, o filho militar que Assad tinha, o Basil Assad ele morre de uma maneira muito suspeita, todo mundo disse que foi sabotagem, de desastre de carro. Ele era um figurão nas Forças Armadas Sírias. Então o que acontece? O Bashar al-Assad, ele não iria ser político. O Bashar al-Assad, ele se formou em medicina em Londres, clinicou em Paris. Então o que o velho faz? O Hafez, olha, teu irmão morreu. Então tu é que vai ter, querendo hereditarizar lá o governo da família Assad na Síria. Então ele chama o Bashar al-Assad, que estava clinicando em Londres, Paris, para Bashar al-Assad vir para substituir o irmão, depois da sua morte. Porque nessas alturas do campeonato, o velho já tinha descoberto que ele estava com câncer na próstata. Então Bashar al-Assad ele vem de Paris, vem de Londres, para assumir no lugar do velho após a morte do velho. Então quando o velho morreu, Hafez Assad, o mundo ficou até esperançoso. Depois de 30 anos de ditadura de Assad, um ditador sanguinário, que perseguia todo mundo que era contra ele, então o que aconteceu? Depois, e a chegada do filho criado, que estudou nas melhores universidades da Europa, que clinicava na Europa, quer dizer, na Inglaterra, na França, quer dizer, o filho dele havia vivido em países democráticos, o mundo pensou que ele fosse fazer abertura política na Síria. Mas pelo contrário, o poder seduz, o poder corrompe. Então o que foi que aconteceu? O Bashar al-Assad, quando ele assumiu, demonstra ser um ditador mais violento, mais feroz do que o próprio pai. Então é mais ou menos esse apanhado histórico, até a chegada de Assad ao poder. Professor André, estou mandando um beijo para o senhor aqui de São Mateus, professor. O senhor passou por lá esse final de semana, professor? Um abraço, mandando na veia São Mateus, estamos dentro. Olha, professor Afrânio, tem pessoas o Suano aqui. vai lá, Tigres de Natureza também vai, ó. Pessoas estão aqui se inspirando com a sua presença aqui. Obrigado pela deferência. Afrânio, coração e mais Afrânio. E coração de novo. Já tem isso de matemática aí, ó. Mestre Afrânio. Lá em São Mateus, para dar show matemática. Tá aqui direto. Vamos lá. E ainda? O senhor sabia que o Bashar nasceu no dia 11 de setembro? Eu não sabia a data exata que ele nasceu. 11 de setembro. Mas com certeza não foi no ano de 2001. Não foi, mas foi 11 de A setembro. queda das torres. Era um mau presságio. Ele deve ter mais ou menos a minha idade. Porque aí o cara no dia 12 de setembro ele está comemorando lá o aniversário dele. E na verdade já ano de posse, porque ele assumiu em 2000, né? O Bashar al-Assad ele assume em 2000. Já está 18 anos no poder.